Olá, aqui é o professor Ítalo Boritza e hoje nós vamos fazer a correção da atividade 4, a última atividade do terceiro bimestre, que seria o conceito de princípio de Pascal e prensa hidráulica. Então eu vou começar fazendo aqui a revisão do conteúdo, rápida explicação dele, e aí nós vamos para os exercícios. Bora lá? Então vamos lá falar sobre o princípio de Pascal e a sua aplicação, que é prensa hidráulica. O que o princípio de Pascal diz? Ele diz que um aumento de pressão em um fluido, no caso aqui podemos considerar um líquido em repouso, é transmitido integralmente para todo o fluido, para todo o líquido, no caso aqui que nós vamos trabalhar. Então vamos supor que eu tenho aqui uma prensa hidráulica. O que é uma prensa hidráulica? Prensa hidráulica é um vaso comunicante. São dois tubos interligados em que você vai ter um líquido aqui entre essas duas tampas que são chamados de êmbolos, certo? O que o princípio de Pascal diz? Ele diz o seguinte: se eu aplicar uma força F1 sobre essa área A1, isso aqui vai gerar uma pressão P1, uma variação de pressão, né? Antigamente a pressão era nula, agora tem uma pressão P1, então sofreu uma variação de pressão. Esta variação de pressão é transmitida para todo o líquido, ou seja, a pressão exercida aqui vai ser transmitida aqui. E se você tem uma pressão sendo transmitida, significa que você tem uma força F2 aqui, numa área A2. Só que a pressão transmitida aqui é a mesma transmitida aqui. Ou seja, delta P1 é igual a delta P2. A pressão aqui é igual a pressão 2. E o que seria a variação de pressão 1? F1 sobre A1. E o que seria a variação de pressão P2? F2 sobre A2. Essa daqui é a equação do princípio de Pascal, certo? Então, a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 área 2. Você tem que ir nessa equação o seguinte: a região de maior área vai ser a região de maior força. Quanto maior a força, maior a área. Quanto maior a área, maior a força. Se a área aqui for 10 vezes maior que aqui, a força aqui é 10 vezes maior que aqui, certo? Esse aqui é o conceito da nossa aula. Vamos lá para os exercícios? Vamos fazer exercício 1 logo, já rapidão aqui. O exercício 1, ele diz o seguinte: eu vou lendo a atividade e já tirando os dados, tá bom? Ó, a atividade 1 fala o seguinte: como a prensa hidráulica ergue seu automóvel de peso 10.000 newtons quadrados. Então, o automóvel aqui, ele está na região de A2. Então, ele já me deu a força F2, que é 10.000 newtons. Já estou escrevendo aqui no papel, tá bom? Na resolução do exercício. Aí ele fala o seguinte: no local onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a intensidade da força necessária para manter o automóvel em equilíbrio? Ou seja, o F1 aqui está escrito F2, tá? É um erro do desenho, tá? É F1 aqui, tá errado. Qual a intensidade da força F1 para manter o automóvel erguido se o êmbolo maior, ou seja, o A2, é igual a 2.000 centímetros quadrados e o menor, A1, é igual a 100 centímetros quadrados. Então, qual é a intensidade dessa força aqui, F1? Vamos lá para o exercício? Olha os dados que eu já tirei aqui. A força do carro é F2, a força que eu quero descobrir é o F1, que é no êmbolo menor. A área do carro é o A2, que é a área maior, e a área menor é 100. Aí você aplica o princípio de Pascal. Aqui, ó, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. F1 é o que eu quero descobrir, A1 é o 100, que é a área menor. F2 é o 10.000, dividido pela área 2, que é 2.000, certo? Olha, você pode simplificar de cima com de baixo, ou pode simplificar de baixo com de baixo também. Por exemplo, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Estou simplificando de baixo com de baixo. Eu só não posso simplificar em x, porque em x, ou de baixo com de baixo eu posso. Ficaria assim agora, ó. F1 sobre 1, que é F1, né? Igual a 10.000
dividido por 20. Posso simplificar o de baixo com o de cima. Vai ficar 1.000 dividido por 2. Quanto que é 1.000 dividido por 2? 1.000 dividido por 2 é 500. Então, F1 é 500 newton. Aqui, gente, você vai ver que essa área aqui, ó, é 20 vezes menor. E essa força aqui, 500 newtons, é 20 vezes menor também. Ou seja, aqui a área é 20 vezes maior e a força é 20 vezes maior. Tem exercício que é mais fácil de visualizar isso, tem exercício que é mais difícil de visualizar. Tá bom? Nesse caso aqui, então você tem que a resposta da atividade 1 é 500 newtons. Vamos lá para a atividade 2, em que eu já vou tirando os dados. Olha, a atividade 2, ela diz o seguinte: em uma prensa hidráulica, pronto, arrumei, ó. Já vou colocando os dados aqui, ó. Aqui onde vocês estão vendo, na câmerazinha aqui. Atividade 2. Em uma prensa hidráulica, sobre um êmbolo 1 de área A1, vou colocar aqui 10 centímetros quadrados, atua uma força de intensidade F1, 200 newtons. Qual é a intensidade da força F2 no êmbolo de área 2 é igual a 50 centímetros quadrados. Pronto. Vamos lá para o exercício. Olha, você está vendo aqui, ó, que a área de 10 para 50, a área aumentou 5 vezes, né? Você vai ver que a força também vai aumentar 5 vezes. Olha só, aplicando o princípio de Pascal, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O F1 seria a força no primeiro êmbolo, 200, sobre a área 1, 10. É igual a F2, que é a que eu quero descobrir, sobre a área 2, que é 50. Certo? Aí você pode simplificar, se quiser, de baixo com de cima, posso simplificar. Poderia cortar aqui com aqui também, tanto faz. Vai ficar 20 dividido por 1 é 20, é igual a F2 sobre 50. 50 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que é 20 vezes 50? Quanto que é 2 vezes 5? Ah, professor, 2 vezes 5 é 10. Coloca os dois zeros, ou seja, 1.000 newtons. Aqui a área não é 5 vezes maior, de 10 para 50, e a força vai de 200 para 1.000, ou seja, 5 vezes maior também. Quanto maior a área, maior a força. Aqui seria a resolução da atividade número 2. Vamos para a próxima atividade, atividade 3. Ó, só são 4 atividades, fizemos a metade. Vamos para a atividade número 3 já, para resolver logo esse caderno de atividades. Esse daqui, galera, é bem simples, bem rapidão. Última atividade do terceiro bimestre. Para não ficar muito apertado, já peguei um conteúdo que ele é bem curto, né, bem simples e fácil para nós conseguirmos fazer ele essa semana. Então, pegando aqui a atividade de número 3, já vou aproveitando aqui e já colocando os dados, tá? Já arrumei aqui. Atividade 3. Pronto, já estou tirando os dados aqui na câmera. Ó. Ele diz o seguinte: na figura, a figura representa uma prensa hidráulica. Determine o modo da força F aplicado no êmbolo A para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então, esse F eu vou chamar de F1, tá bom? Ele não me deu aqui a opção, quem é F1, quem é F2, só escolho. O F é o F1, que eu quero descobrir. O F2 é 800 newtons, que é o peso aqui, né? A força que mantém equilíbrio aqui é o próprio peso. 800 newtons. O A1 é a área do A, que é o maior, 1. E o A2 é a área do menor, 0,25 metros quadrados. Tá? As áreas são tudo em metro, tudo certo aqui. Vamos lá? Então, jogando no princípio de Pascal, você tem que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O F1 é a força no primeiro êmbolo que eu quero descobrir. O A1 é a área dele, 1 metro quadrado. O F2 é 800 e a área 2 é 0,25. Olha, F1 dividido por 1 é F1 e 800 dividido por 0,25, professor, eu não sei. Posso falar? 3.200.
Como que eu sei? Olha, você divide ou 800 por 0,25 ou coloca em fração. O que é 0,25? É 1/4. Vocês odeiam fração, mas ajuda muito a sua vida. Por quê? Porque agora você tem uma divisão com números em fração. E qual que é a regra matemática que se você tiver divisão em números, em números que estão em fração? Você vai pegar o primeiro termo, que é aquele de cima, que é o 800, e multiplicar pelo inverso do de baixo, que não é 1/4. O inverso é 4 sobre 1. Aí você multiplica. Quanto que é 800 vezes 4? Quanto que é 8 vezes 4? Ah, professor, 8 vezes 4 é 32. Coloca os zeros. 3.200. Então, 800 vezes 4 é 3.200 dividido por 1, né? Que vai dar 3.200 newtons. Se você olhar aqui, a área aqui é 4 vezes maior. 0,25 para 1. E a força aqui também vai ser 4 vezes maior. 3.200 é 4 vezes maior que 800. Ó, 3.200 é 800 vezes 4. 4 vezes maior. Beleza? Com isso, a atividade número 3 ela está resolvida. Vamos agora para a nossa última atividade. Nossa última atividade vai ser a atividade de número 4. Que ela diz o seguinte. Vamos abrir, vamos olhar aqui, vamos ler o exercício. Ela fala o seguinte, ó. A figura a seguir mostra uma prensa hidráulica cujos êmbolos têm secções A1, 15 centímetros quadrado, e A2, 30 centímetros quadrados. Já estou tirando os dados aqui, tá? Sobre o primeiro êmbolo, ou seja, sobre o A1, aplica-se uma força F1 de 10 newtons. Então, F1, 10 newtons. E dessa forma mantém esse equilíbrio um cone de aço de peso P, que seria a força F2, que eu não sei, colocado sobre o segundo êmbolo. O peso do cone vale, ou seja, a intensidade de F2 vale? Então, ó, gente, nem precisaria fazer a conta. Ó. Aqui não é o dobro da área, aqui vai ser o dobro da força. Então, a força vai ser 20 newtons, o dobro de 10. Sério, professor, posso fazer assim? Pode. É o conceito do princípio de qual quanto maior a área, maior a força, porque a pressão é constante. A pressão é transmitida integralmente para o líquido. Mas se for calcular, ó, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O F1 é 10, o A1 é 15. O F2 é 20. F2 eu não sei, né? No exercício eu não sei, eu já fiz pelo conceito aqui, mas eu não sei o F2. Eu só já falei que o valor dele é 20 pela própria proporção, dobro da área, dobro da força. O A2 é 30, certo? Vamos fazer aqui. Olha, dá para simplificar o 15 e o 30. Aqui, se eu dividir por 15, dá 1. E aqui, se eu dividir por 15, dá 2. Vai ficar 10 sobre 1 é igual a F2 sobre 2. Lembra que eu posso multiplicar cruzado? Eu não posso simplificar cruzado, mas eu posso multiplicar. F2 vezes 1 é F2 e 10 vezes 2 é 20 newtons. Ou seja, essa daqui seria a resolução da atividade número 4. E aí eu terminei a resolução dessa última atividade, a quarta atividade do terceiro bimestre. Queria agradecer pela sua atenção até aqui. Se tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Esta atividade eu não marquei plantão porque, devido ao prazo ser um pouquinho mais curto, eu decidi fazer antes do que o habitual para que o prazo não ficasse muito apertado, para vocês tirarem essas dúvidas e fazer e entregar, tá bom? Como a dúvida ficar bem pronto, bem próximo da entrega, para não ficar muito difícil para você acessar aqui, tirar a dúvida e fazer, eu fiz um pouquinho antes. Por isso que essa não teve plantão, tá bom? Queria agradecer pela sua atenção. Um beijo e te aguardo até para a nossa próxima aula, nossa próxima atividade.